Sem dúvida nenhuma, esse mundo é um mar feroz e nos quer tragar. E nós temos visto essas instruções nessa epístola pastoral, chamada pastoral, porque ela foi epístola de Tito que nós lemos, porque ela foi dirigida a Tito para que ele colocasse aquelas coisas que faltassem ainda em ordem em relação aos cretenses também. Então, como nós vimos, algumas coisas, foi falado que ele devia instituir bispos, tinha muita coisa, muitos desordenados. Vamos ler em Tito capítulo 1, por favor, versículo 10. Foi mencionado uma coisa essa manhã que sempre chama atenção, porque às vezes, num estado de fraqueza um pouco mais forte, a tendência é serem criadas regras ou leis manifestamente ou sutilmente para dar uma falsa sensação de parâmetros para que vamos usar dessa maneira, para que as coisas não piorem ainda mais. E até muitas vezes, bem intencionadas assembleias responsáveis pensam não diretamente nisso, mas fazem isso para evitar, por assim dizer, um mal maior. Mas a lei, ela não vai guardar-nos da desordem, seja andar desordenado, seja o que for. Se eu estou falando do aspecto da fraqueza da Assembleia, mas às vezes a Assembleia pode estar no estado espiritual um pouco melhor e achar que ela mesmo é capaz de cumprir aquela lei feita. E nós vimos isso em Israel, nós temos vários exemplos no Velho Testamento, no Novo Testamento. Israel querendo algo, tudo que disser faremos. Então nós ouvimos essas coisas e é muito importante em relação ao que foi dito à graça. Porque nesse versículo 10, está falando assim, porque há muitos, Tito 1:10, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Circuncisão nós normalmente relacionamos com os circuncidados, que seriam os judeus, que vinham já da lei. Eram cristãos que traziam as coisas que a lei fazia no judaísmo, que eles faziam no judaísmo, eles estavam querendo, num certo sentido, adaptar o cristianismo ao judaísmo. E a gente vê claramente em Gálatas e em outras passagens também. E são cartas que nós vemos fortes o apóstolo escrevendo. Então, nós vemos que a lei não vai nos livrar desse andar desordenado. Como foi falado, nós estamos no deserto e nós estamos andando aqui. Nós não chegamos no nosso lar. Nosso lar é celestial. Isso tudo aqui, apesar de tão palpável e nítido, não é o nosso lugar. Isso é uma mentira. E nós nos deixamos envolver por essa mentira porque ela é atraente à nossa carne. Por várias razões. Cada um aqui sabe as razões. Mas nós temos um recurso, porque nós temos todo aquele que crê, tem o Espírito Santo habitando nele.
E nós temos o Espírito Santo. E nós temos que julgar essas coisas. Não considerá-las como coisas normais. Então, muitas vezes, há algo acontecendo que aos olhos das pessoas, dos nossos irmãos, estão acontecendo dentro de nós, que não está sendo visto. Mas Deus está trabalhando com cada um de nós. E nisso nós devemos confiar. E não considerar, como disse, como uma coisa normal, porque o mundo faz, todos fazem. Isso nós podemos enumerar e ficaríamos aqui a tarde toda dizendo sobre as coisas. E daí nós correríamos esse risco de novo para regras. O que nos livra, como já foi dito de manhã, num certo sentido, é o andar com os olhos no Senhor, em comunhão e julgando essas coisas. A palavra vai nos ensinar essas coisas. E nós, eu estava pensando na identificação nossa com, ou a maioria daqui, com esses cretenses que tinham uma fama, porque eram pessoas que foram chamadas do seu estado. E nós, muitas vezes, fomos chamados do nosso estado, num estado deplorável. E eu não estou querendo aqui fazer nenhuma... justificar os nossos comportamentos, os meus comportamentos, sejam de quem for. Mas é uma realidade. Deus escolhe as coisas loucas. Deus escolheu as coisas loucas. E essas coisas loucas somos nós, nesse sentido. Então, se quisermos pegar essas coisas loucas e colocá-las sob regras, essas pessoas vão burlar essas regras. E nós somos assim. Se nós temos regras diante de nós, nós vamos encontrar uma maneira de aparentar como cumpridores de regra, cumpridores da lei, de lei, seja qual lei for, minha lei, como nós sabemos, aquela leizinha mais íntima, e cumprindo essa lei, e outras pessoas achando alguma coisa, mas sem vida, sem nada. Por exemplo, às vezes eu posso estar aqui e meu pensamento não estar aqui. Isso acontece com a gente. Eu não quero dizer que nós não desejaríamos estar aqui. Não, nós desejaríamos estar aqui. É que tem outras coisas que surgem no nosso pensamento. Nós não temos condições de julgar os nossos pensamentos. Não temos condições de bloquear os nossos pensamentos. Nós temos, sim, o dever de julgar os nossos pensamentos. Nós não temos como controlar os pensamentos. Então eu posso estar aqui fisicamente. E tudo isso que está sendo dito aqui não ter um impacto na minha vida. Então, o andar com Cristo livra essas coisas e não a lei. Então nós vimos da graça, passamos mais ou menos por cima aquelas instruções que foram dadas a Tito para que ele colocasse em boa ordem as coisas em Creta, estabelecesse presbíteros e todas essas coisas, esse desordenamento. Entra no capítulo 2, também dando instruções, como foi falado, aos jovens, velhos, aos servos, às mulheres mais velhas. As instruções, as mulheres mais velhas ensinando as mais jovens. São instruções práticas para o nosso andar aqui nesse deserto. Lembrando sempre que nós não somos daqui. Agora, o que chama atenção também é um outro aspecto. Foi mencionada a graça e eu gostaria também de abordar esse aspecto, que foi abordado, mas meio superficialmente. No versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, aqui, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras.
Eu estava pensando nisso. O qual se deu a si mesmo por nós. Foi lido essa manhã do Verbo. Quem era o Verbo? O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Esse homem andou aqui. E hoje nós estamos aqui na presença, ou seja, ele está presente aqui. 2 ou 3 reunidos. Como foi mencionado, o lugar já existia, estava tudo preparado. E é óbvio que se ele estava naquele cenáculo mobilado, ele não poderia estar num outro lugar. Ainda que não fosse óbvio, a palavra nos ensina isso. Porque às vezes, muitas coisas são lógicas, mas elas não são verdadeiras. Então nós estamos falando aqui da presença do Senhor num só lugar, mas quem é esse Senhor? O qual se deu a si mesmo por nós. Foi mencionado quanto a... Nós não sabemos qual é o preço disso, quanto o Senhor Jesus vale para Deus. Eu estou colocando dessa maneira. Em profundidade, o que significaram 3 horas de trevas? O que significava a oferta de manjares, flor de farinha, humanidade perfeita do Senhor Jesus, um dos aspectos na obra da cruz, de uma maneira completa. Estou mencionando Levítico, os primeiros capítulos, capítulo 2 de Levítico. O que significava o holocausto? Ele se oferecendo a si mesmo. O que significava a oferta pelo pecado? Existia um preço. Foi mencionado aqui hoje, um preço foi pago. E esse versículo 14 fala, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos ter. Deus nos deu porque Ele nos comprou com o seu sangue. Detalhe, esse é o aspecto que eu queria reforçar, e nós vamos ler mais 2 versículos, talvez 3. O sangue foi derramado. O Senhor Jesus entregou a sua vida, glorificou a Deus e nos comprou. Então, essa é a nossa posição. Como condição nós estamos andando aqui, nesse estado, que nós temos que confessar, e outra, julgando. Fiz isso, é errado. Senhor, é errado. O Senhor Jesus não tem sido importante para mim. Ele não tem tido primazia para mim. Não é para eu esconder embaixo do tapete, é para eu falar para Ele, conversar com Ele. Então, Deus satisfeito, como foi mencionado num certo sentido, sem deixar de ser justo, Ele nos tornou idôneos, aptos. Ele nos colocou num lugar que somente Ele podia fazer isso. Porque não era para os nossos méritos. E quando nós falamos em graça, nós aprendemos isso, que é o dom imerecido. Pessoas que não mereciam, Deus dá. O dom inefável, o dom indizível, o Senhor Jesus, Ele deu. Não que pessoas fossem boas e merecessem, não. São essas pessoas aqui, amadas. Vamos ler em Mateus, capítulo 13. Essa
Esses versículos têm me acompanhado já há algum tempo. Eu gostaria de compartilhar nesse sentido também. Primeiro, eu acho importante ler um versículo. Mateus 13, versículo 36. Fala essa intimidade. Olha a intimidade. Porque o Senhor Jesus, muitas vezes, ele falava para a multidão. Mas agora nós vamos ler esse versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos. E fazem as perguntas. Ele dá a explicação. E além disso, ele fala mais algumas parábolas. Vamos ler agora no versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Esse tesouro, existem pedras preciosas, pedras diferentes, caracteres diferentes, situação social diferente, pensamentos diferentes, pessoas diferentes. Mas o gozo dele, ele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Isso ele está falando para os discípulos, ele não está falando para a multidão. Como aqui, por exemplo, hoje. O mundo está aí. Às vezes eu fico pensando, esse hotel aqui tinha que existir por nossa causa hoje aqui. Ele tinha que ter sido construído por nossa causa. 45. Outro sim, o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Esse era o aspecto que eu estava pensando em relação à graça também. Porque esse homem aqui da parábola, ele era negociante. E isso, repito, ele estava falando para os discípulos, ele não estava falando para a multidão. Esse homem era um negociante, é uma parábola. Esse homem era um negociante. Não era um desconhecedor. Se colocar uma pérola para mim, eu não vou saber se a preta vale mais, ou a rosa, ou... eu não vou saber. Tamanho, diâmetro, perfeição da pérola. Mas esse era um negociante. E segundo os olhos desse negociante, a pérola valia o que valia. Então, ele estava buscando boas pérolas. Não é que as pérolas estavam buscando o negociante. Óbvio. Ele estava buscando boas pérolas. E encontrou. 46. E encontrando uma pérola de grande valor. A igreja tem um grande valor. Indivíduos, nós temos grande valor. Por quê? Porque ele vai e vende tudo quanto tinha e comprou-a. Por várias vezes eu faço a conexão fiz a conexão quanto ao Senhor Jesus, tendo ouvido de outros irmãos, claro. O Senhor Jesus, o dia que ele precisou dar um exemplo de uma moeda, ele não tinha. Tens aí uma moeda? Ele não tinha. Então, eu penso assim, ele não tinha mais o que dar. Esse grande valor, ele vendeu tudo quanto tinha, mas ele não tinha, porque ele sendo rico, ele se fez pobre. Então, não tendo mais o que vender, ele se entregou, porque Deus não podia aceitar uma moeda, eu digo padrão monetário, que pudesse atingir os níveis mencionados essa manhã, os níveis de exigência
desse Deus santo, 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 justo. Nada poderia satisfazer esse Deus se não fosse o próprio Deus. E aí eu menciono o Senhor Jesus, Filho eterno de Deus, Deus. Então, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Nós podemos imaginar o gozo desse negociante, a alegria de ter feito. Quem já fez um bom negócio aqui sabe, a hora que você faz um bom negócio, é muito gostoso, vem uma alegria muito grande. Às vezes nós podemos olhar uns aos outros e falar assim, puxa, mas essa pérola eu estou apontando para mim. Essa pérola não tem grande valor. Mas, aos olhos dele, grande valor. Deus nos deu nova vida. Uma vida que vai poder estar na presença do Senhor Jesus. Foi falado do arrebatamento. Nós vamos estar diante do Senhor Jesus, porque Ele pagou o preço, isso a qualquer momento. Algumas coisas que têm importância para nós aqui, como o irmão costumava dizer, 5 minutos depois do arrebatamento não vão ter importância nenhuma. Não vão ter importância nenhuma coisas que hoje têm muita importância para nós. Essas instruções que Paulo está dando a Tito são instruções práticas. Porque depois, inclusive, ele vai falar de um assunto e vai tratar de uma maneira mais forte, que é o herege. Porque o homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita-o. Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Eu só mencionei esse versículo porque são coisas duras que Paulo está falando também. E Tito tinha que exortar. E os irmãos não podiam desprezar aquilo que Tito, fosse quem fosse Tito. Assim, não sei como que eram as características dele, mas as instruções eram essas. E muitas vezes podem parecer ações, atitudes que a Assembleia tem que tomar, pode parecer falta de amor. Mas são instruções. Mas espera aí, não é uma pérola, é uma pérola. Estou falando, nós somos pérolas. Mas existe a administração também na Assembleia aqui. Essa pérola, se ele realmente crê, por exemplo, vai estar diante do Senhor. Mas existem as instruções que foram dadas para Tito em relação aos cretenses, mas que, lendo essa epístola, nós estamos falando, está diretamente, olha que atual. Então, além desse lado do nosso andar aqui no deserto, eu queria também enfatizar a graça sobre esse outro aspecto. Porque essas exortações e as admoestações, encorajamento, podem soar e podem nos fazer ficar triste, alguma coisa nesse sentido, podem nos desanimar, mas o intuito não é esse. As exortações contidas aqui são para nos encher o pulmão de ar e falar, Senhor, me ajuda porque eu não posso. Se deixar, eu vou ficar aqui para trás. É pedir socorro. É conversar, como foi dito várias vezes aqui, é conversar com Ele, é orar. Mas eu não estou querendo orar, Senhor, eu não estou querendo orar. Chega na hora de orar, não quero. Eu quero fazer outras coisas. Tenho tempo para tudo, menos para as coisas mais excelentes, as coisas mais importantes. E essas coisas aqui vão ficar. Então, para reforçar, pérolas. Esse homem se deu a si mesmo, voltando lá em Tito 2, versículo 14, na primeira parte fala,
se deu a si mesmo por nós. Ele vê em nós, em Cristo, pessoas valiosíssimas. Porque, como foi falado, nós não sabemos quanto significou para Deus. Eu estou dizendo assim, profundidade, quanto agradou a Deus em profundidade, quando Deus abre o céu, fala, esse é meu filho amado, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Mas nós sabemos o quanto nós custamos para Ele. Foi a vida dele. Quer saber quanto você, quer saber o meu valor diante de Deus? Olha para Cristo, vê na cruz esse homem entregando sua vida por nós. Eu só queria abrir os pensamentos, os irmãos. Tem mais alguma coisa? Sabemos que as provas são para edificação dos santos, né? Nesse capítulo que nós temos meditado, nós estamos vendo o princípio, né, e o término dessa obra que o Senhor está fazendo. E Ele vindo se manifestar aos santos e depois com os seus santos, e Ele será glorificado nos salvos e será glorificado também naqueles que se perdem. Ou seja, tudo, né, Ele vai cumprir segundo a sua fidelidade. Mas enquanto nós estamos caminhando, né, para esses términos que haverá, nós passamos por momentos aqui que são úteis para nós. Às vezes nós não vemos isso, porque ninguém gosta de passar por provações e coisas semelhantes. E eu estava pensando naquela passagem que o Senhor ordena aos discípulos que eles tomassem o barco e passassem para o outro lado, a outra banda do rio, e eles são deparados com a forte tormenta, né, no meio dessas águas, até que o próprio Senhor se manifesta caminhando e indo de encontro a eles, e Pedro tem um momento nesse lugar, momento único, onde ele sai e vai caminhar sobre as ondas para encontrar com o Senhor. E era um momento sós, né, ali no meio daquelas águas, aquela tormenta que estava tendo. E certamente eles estavam ali apavorados quando começou as águas, o vento ao contrário. Mas o que nós podíamos perguntar? Eles tinham que confiar naquilo que o Senhor disse, passar para a outra banda. Então o barco tinha um destino, o Senhor falou que o barco ia chegar para o outro lado, na outra banda. E o Senhor vai cumpri-lo. E o nosso gozo depende daquilo que nós estamos confiando no que Ele disse. O meu andar aqui, a minha certeza das coisas, não depende da minha experiência, não depende do meu conhecimento, e sim daquilo que Ele disse. Logicamente depende do conhecimento no sentido do que nós estamos valorizando, aprendendo dele, logicamente, certeza, isso. Mas não digo no sentido de acúmulos, né? de apenas de conhecimento de nossas cabeças, mas a fé aplicada naquilo que Ele tem dito. Então, por exemplo, esses discípulos ali no meio desse lugar, no meio das águas, como o irmão já disse, toda a água, era mais fácil toda a água
entrar dentro do barco do que afundar aquele barco que estava ali. Por quê? Porque o Senhor disse que o barco ia chegar no outro lado. Então, nós devemos aplicar, né, tomar para nós que os momentos de provação, de tribulação, de correção, de tratamentos, é para a glória dele primeiramente, né, e para a nossa edificação, para conhecermos ele nesse tempo aqui. E termos certeza que ele nos levará salvos até o momento que ele vai cumprir todas as coisas. E o gozo disso, isso aí vai depender de como que nós estamos aceitando o que ele está falando. Como o irmão já disse, qual é o impacto, né, da palavra de Deus em nossas vidas? O que nós temos tomado dessa palavra? O que nós estamos... Quando nós lemos, será que nós estamos lendo como nós lemos qualquer coisa, ou estudamos, ou nós estamos vendo como tal ela é, como diz Paulo, como tal ela é a palavra de Deus, né? Então, isso que vai fazer a grande diferença para nós. E a aplicação da fé naquilo que nós estamos vendo. Até quando eu citei agora há pouco sobre a palavra, né, fazendo a sua ação, certamente quando nós dizemos a palavra fazer, está sempre acompanhada com o poder do Espírito Santo, porque os dois agem juntos, em harmonia, né? Então, essa ação da palavra, como nós estamos recebendo e ela fazendo efeito naquilo que nós ouvimos, né? Estava pensando nesses judeus que falam no capítulo 1 de Tito, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam as casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Eu estava pensando em Atos 2. Atos 2 havia judeus de todas as nações, em todos os lugares, ouvindo o que o Espírito Santo estava falando. E nós temos ouvido que o irmão falou recentemente numa conferência sobre comprar a verdade e enfatizou que e não há vendas. E é interessante para nós pensarmos isso, que pode ser que nós tenhamos comprado a verdade, mas nós precisamos pensar que nós não podemos vendê-la. E às vezes nós a vendemos por um preço bem mais barato do que custou para nós comprar a verdade. É claro que tudo é uma obra do Espírito Santo em nós. Mas podemos ler uns versículos em Atos 2, no versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E, com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Estava pensando esse tesouro, essa pérola, essas coisas tão preciosas que nós temos em Cristo. Nós estamos em Cristo.
E isso custou esse tão alto preço, né? E nós temos ouvido desse preço tão alto que foi pago por isso. E Deus tem nos guiado a isso, por pura graça. Esses judeus estavam ouvindo essas palavras e, compungidos, eles disseram: que faremos? Em outras palavras, eles estavam cegos e permitiram que outros os guiassem os judeus a um lugar que eles não queriam ir. Quero dar um exemplo disso em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6, versículo 18 em diante. Toda essa passagem é muito interessante, mas nós não temos muito tempo. No versículo 18: e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Aqui, rapidamente, os sírios estavam... O rei da Síria mandou que se buscasse Eliseu, porque ele estava adivinhando tudo que o pensamento que o rei tinha nas suas recâmaras, falando muito secretamente aos seus servos, e ele adivinhava e avisava o exército de Israel. Então o rei da Síria falou: vai buscar esse homem. E quando foi buscá-los, acontece isso aqui. Eliseu pede que eles sejam cegos, e daí, então, eles são guiados para um lugar. E que lugar era esse? Era justo a capital dos seus inimigos. Então, esse exército chegando lá, daí Deus abriu os olhos dele. E eles viram que estavam no meio dos sírios, no meio de Israel. E aí o rei de Israel falou: vamos ferir? Não. Onde eles pensaram que eles iam encontrar a morte, eles encontraram vida e abundância. E eles foram, então, abertos os olhos dele, mas ao invés de receber, então, a espada, eles receberam comida, conforto e tudo mais. Eu estava pensando, os judeus, se há uma coisa que um judeu não queria, era ser cristão. Se eles tinham crucificado a Cristo, eles odiavam tudo que era de Cristo. Um exemplo disso era o apóstolo Paulo. Mas eles, nesse momento, pelo poder do Espírito Santo e a palavra de Deus, então, agindo nos seus corações, compungiu-lhes os corações. E eles, então, disseram: o que faremos? E foram guiados, como esses cegos, foram guiados ao que eles deveriam fazer. E chegaram e foram batizados. E aí é interessante, nós vemos que ele fala uma palavra a mais aqui. Capítulo 2 de Atos. Versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos.
e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Eles tinham dito quando crucificaram a Cristo: não, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles introduziram os filhos na maldição de ter crucificado a Cristo. E aqui, quando o Espírito Santo está compungindo seus corações, está falando: olha, e tem mais. É para vós e para vossos filhos, sobre quem vocês reivindicaram esse sangue. A maldição desse sangue derramado, esse sangue inocente. Então, é muito interessante que eles foram batizados porque eles tinham, para receber o Espírito Santo, eles tinham que ser batizados. Para que a casa deles fosse tirada da maldição, da culpa, do sangue de Cristo, eles tinham que ser batizados. Eles e seus filhos. Para escaparem dessa culpa. Então foi algo tão grandioso que Deus fez, comprando, né, não só os gentios, comprando os judeus, compungindo-lhes os corações. E depois o Evangelho vai a Samaria e depois vai aos gentios. E então Deus está formando um só corpo de judeus e gentios. Essa grande pérola, comprada com um preço tão alto, mas que, infelizmente, depois muitos venderam. Venderam por um repasto, talvez, um pouco de lentilha, algo, uma porçãozinha desse mundo. Então, que coisa preciosa que é para nós sabermos que isso foi comprado com um preço tão alto. E a verdade que nós temos é pelo Espírito Santo que nós temos, é a palavra de Deus. E que isso não escape das nossas mãos, não deixemos escapar isso de nossas mãos. Porque Deus fez com preço de sangue isso. Sangue de seu próprio Filho. E às vezes nós não desfrutamos dessa bênção que Deus nos quer dar, porque nós não nos permitimos ser guiados por outros. Porque às vezes achamos que são menos que nós. Então é importante que muitas vezes nós sejamos cegos, mas cegos para enxergar com os nossos olhos naturais. Não importa quem, mas importa a pessoa de Cristo. Importa o Espírito Santo guiando. Por isso que é bom, muitas vezes Deus nos dá uma cegueira para não enxergarmos as pessoas menos que nós e permitirmos que elas nos guiem a um lugar que nós não queremos, mas Ele pode fazer isso por nós. E nesse lugar nós vamos encontrar abundância.